Vinícius Júnior é apontado como informante do treinador Álvaro Arbeloa dentro do Real Madrid. Galera, olha só, antes de a gente falar sobre essa notícia, eu gostaria de pedir para você de casa que está acompanhando o nosso conteúdo e está gostando, para já deixar o like aqui nesse vídeo, também para se inscrever no nosso canal, ative aí o sininho para receber notificação dos próximos vídeos, deixa aqui também um feedback e continue acompanhando o nosso conteúdo. Agora, falando sobre essa notícia, galera, a gente teve noticiado aqui pela Band Esportes, né? Vinícius Júnior é apontado como informante de treinador do Real Madrid. Entenda. Jornal espanhol revelou que o brasileiro contava ao treinador o que acontecia na sua ausência. As coisas seguem caóticas nos bastidores do Real Madrid. Em meio a confrontos físicos e insatisfação da torcida com o Mbappé, uma nova relação do portal espanhol Mundo Deportivo promete colocar ainda mais lenha na fogueira. O atacante Vinícius Júnior estaria atuando como informante do técnico Álvaro Arbeloa. Segundo a publicação, o brasileiro é o homem de confiança do treinador para monitorar tudo o que acontece no vestiário na ausência da comissão técnica. O olho, entre aspas, do treinador no vestiário. Não é segredo que Vinícius Júnior é um dos favoritos de Arbeloa, mas a função de reportar o comportamento dos companheiros é inédita. O jornal revela que esse papel começou ainda na transição de comando, após a saída de Xabi Alonso. O atacante brasileiro é acusado pelo portal de contar detalhes sobre conversas, atitudes e possíveis focos de insubordinação quando Arbeloa não está presente. Vestiário em chamas do Madrid. A revelação surge no pior momento possível. O Real Madrid vive uma crise de convivência sem precedentes, marcada por episódios de violência física entre os jogadores Valverde e Tchouaméni. O conflito mais grave até aqui, né? Após um desentendimento ríspido, a briga escalou a ponto de Fede Valverde precisar ser hospitalizado. O clube chegou a emitir um boletim médico confirmando a lesão do uruguaio após o embate com o francês. Aí, além disso, a gente teve também Rudiger versus Carreiras, né, que foi outro foco de tensão que quase terminou em vias de fato durante as atividades em Valdebebas. E também tivemos aí o possível caso de boicote do Mbappé, né? Rumores indicam uma possível boicote de Mbappé por parte do elenco ao estilo de gestão de Arbeloa, além de especulações de que Kylian Mbappé já teria manifestado o desejo de deixar o clube devido a um ambiente tóxico. Galera, olha só, não é segredo, né, que a situação não tá nada legal no Real Madrid, né? A gente tá aí com esse clima bem hostil, bem pesado dentro do Real Madrid, né? Tchouaméni, Valverde, Rudiger, Carreiras, Arbeloa e Mbappé nesse embate. E agora a gente tem noticiado aí, né, que o Vinícius Júnior é um possível informante do Arbeloa. Galera, isso explica muita coisa, né? Porque o Arbeloa deu algumas declarações ali, dando a entender, né, que para ele o Vinícius Júnior é o líder do time, é o jogador principal. E falando assim, né, deixando a entender também características do Mbappé que talvez não agradassem a ele. Então a gente pode ver que o elenco tá completamente rachado, o time tá completamente rachado, né? A gente tem Arbeloa e Vinícius Júnior, aí a gente teve agora essa briga entre Tchouaméni e Valverde, sendo que o Tchouaméni é amigo do Mbappé, né? Os dois são franceses. A gente ainda teve Rudiger versus Carreiras, né? Parte do elenco descontente com o Mbappé. Bem provavelmente agora a gente teve um racha também nesse Tchouaméni versus Valverde. Então, assim, o clima tá muito hostil, tá muito pesado, né? Medidas vão ser tomadas. Florentino Pérez não vai deixar barato. O Madrid é um clube vencedor que não está acostumado a perder. Essa temporada vai passando em branco. Então, podem ter certeza que vai ter mudança e mudança brusca para a próxima temporada. O Real Madrid não vai vir dessa mesma forma. Isso eu posso praticamente garantir para vocês, né? É inaceitável aonde o clube está chegando, o clima e, tipo, o lugar onde o clube está ocupando com todas essas polêmicas, todo esse clima que está tendo lá dentro, brigas, discussões, racha no elenco, né? Então, assim, na minha opinião, né? A gente teve noticiado aí também que o Real Madrid estava querendo trazer o Mourinho de volta, bem provavelmente. Então, assim, na minha opinião aí, o Mourinho é um ótimo técnico para assumir esse time e colocar ordem na casa, tá? É um técnico aí que não deixa jogador nenhum ser maior do que ele, nem do que o clube, tá? Então o Mourinho vai colocar todo mundo no seu lugar, já foi treinador do Real Madrid, teve uma boa passagem, né? Conquistou títulos, não conquistou a Champions League, então acredito que esse seja um ponto aí que queira fazê-lo voltar a Madrid. E para mim é um técnico que põe ordem nessa casa aí, né? Não nada demais contra o Arbeloa, mas não se mostrou ser um técnico muito eficiente, né? Não consegue segurar o vestiário aí, tá totalmente fora de controle da situação, ele tá com
né, com essa relação com o Vinícius Júnior de informante aí, totalmente errado, né? A gente tem exemplos de técnicos aí como o Carlo Ancelotti, que sabe gerenciar um vestiário como ninguém, né? Ganhou a Champions 2024. Então, na minha opinião, tá? O Real Madrid precisa trocar o técnico primeiramente. Medidas devem ser tomadas, né, aos jogadores, em relação aos jogadores que tiveram ali essas brigas, essas discussões que foram até, né, pro lado físico aí. Não sei se deve, né, aplicar multa ali, afastar eles por tempo determinado, ou se deve negociá-los, né, emprestar para algum clube um, vender o outro, enfim. Gostaria de saber a opinião de vocês aí de casa sobre isso. O que que vocês acham sobre toda essa situação? Em meio a tudo isso também a gente tem um impasse aí, né, do Vinícius Júnior de renovar com o Real Madrid. Então a gente não sabe, né, cenas dos próximos capítulos aí do que vai ser com o Vinícius Júnior também. Tem alguns clubes sondando o Vinícius Júnior para a próxima temporada, inclusive o Manchester City é um deles, tá? É, interesse no brasileiro aí do Manchester City. Então a gente não sabe se o Florentino vai querer manter o Vinícius a qualquer custo, tirar o Arbeloa, talvez tirar o Mbappé. O Mbappé acabou de chegar no Real Madrid aí, né? Não sei se já sairia. Um bom fato aí é que o Mbappé, né, ele se transferiu sem custos para o Real Madrid, né, uma transferência de graça entre aspas. Né, ele estava no final de contrato com o PSG, mas teve, né, nesse contrato dele aí tem valores altos de bônus, né, luvas, né, e etc. E também, bem provavelmente, né, ele deve ter aí diluído, né, nesses 5 anos, além dos salários anuais elevados aí do Mbappé. E assim, não sei se o Mbappé vai sair. Se o Vinícius Júnior sair, acho difícil o Mbappé sair. Assim, na minha visão, o Florentino vai querer manter o Vinícius, que é quem ganhou por lá, certo? Não acho que o Florentino vai desfazer do Vinícius, tá? É mais fácil ele desfazer do Mbappé, na minha opinião. Mas tem aquela questão do Mourinho, né? Como vai ser Mourinho e Vinícius Júnior. Então, assim, gostaria de saber a opinião de você aí de casa sobre toda essa questão. O que que tem que fazer? Tem que mandar Tchouaméni e Valverde embora, emprestar para algum clube, ou não, dá punição, dá multa, deixa ele afastado, traz Mourinho para poder recuperar esse vestiário, manda Mbappé embora, deixa Vinícius ir embora, mantém Mbappé. O que que vocês acham? Já deixa aqui nos comentários que eu quero ver a opinião de você sobre isso. E agora, novamente, eu quero pedir para quem está acompanhando nosso conteúdo e está gostando, já deixar o like aqui no vídeo, também para se inscrever no nosso canal, ativem o sininho para receber notificação dos próximos vídeos, compartilhe o nosso conteúdo com um amigo que também gosta desse estilo de conteúdo, deixa aqui seu feedback e continue acompanhando nosso conteúdo. No mais é isso, valeu, tamo junto.